parte. Se você quiser, Matheus, que eu não grave, você me avisa, mas está gravando, tá? Não tem problema. O pessoal está entrando aqui. Bom dia para todos. Bom dia. Vamos aguardar um minutinho, estou liberando o pessoal. Aqui. Bom dia, bom dia. E vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Segredos da Engenharia, ou Engineering Secrets, como já fizemos alguns episódios em inglês. Queria rapidamente recapitular com vocês o objetivo dessa série mensal que a gente tem aqui na VDI, e ela surgiu muito do excesso de webinários teóricos que a gente viu no mercado e que são, de fato, importantes, nós mesmos os fazemos, mas ao mesmo tempo a gente decidiu ou optou por trazer uma série um pouco mais prática. Então, aqui no Segredos da Engenharia, a gente mostra ao longo de, no máximo, 1 hora, ou seja, nosso evento vai até às 11, ou pode terminar um pouquinho antes, só cases de sucesso, cases práticos de sucesso, em especial da área de engenharia, das mais diversas áreas, e hoje a gente tem um episódio muito especial que é da Volkswagen, e que cá comigo está o Matheus, nos representando, e ele vai apresentar para a gente o case de sucesso do Volkswagen Play, tanto do ponto de vista técnico, quanto estratégico e até mesmo do próprio usuário. Então, a gente está bem animado para transmitir isso aqui para vocês. E como último recado, antes de passar a palavra para o Matheus, queria lembrá-los que você pode se comunicar conosco. Tanto eu quanto o Matheus estaremos aqui até às 11 horas, então você pode ou fazer perguntas pelo Q&A, que é o Questions and Answers, aí embaixo na sua tela, e eu mesmo me comprometo a lê-las e perguntá-las para o Matheus, ou qualquer comentário pelo chat mesmo, a gente também pode ler, pode comentar, né? O pessoal já está dando um bom dia, aqui o Glênio já deu bom dia, né? O pessoal já tá conversando com a gente. Então, de novo, Segredos da Engenharia, cases práticos na área de engenharia, e como último recado, comunique-se conosco através ou da ferramenta Q&A, aí embaixo à esquerda da sua tela, onde você fará perguntas, ou pelo chat, caso tenha algum comentário, e você está convidado a nos acompanhar aqui até 11 horas, ou um pouquinho menos. Matheus, queria passar a palavra para você, o show é seu, e queria agradecer mais uma vez por você acompanhar aqui o pessoal da VDI por essa hora. Legal. João, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Queria agradecê-lo por um convite falar numa instituição tão distinta, né? Eu mesmo já morei na Alemanha, conheço a VDI, a presença bem forte, uma grande aliada da própria Volkswagen. Queria agradecer também ao Laurito, que me indicou para fazer essa apresentação. É um prazer estar aqui conversando com todos, tá? Eu vou compartilhar minha tela, porque eu pensei em fazer o seguinte, mostrar um pouquinho para vocês sobre como nós aqui na Volkswagen pensamos para criar e desenvolver produtos, e depois o caso do Volksplay, mas assim, sempre deixando um tempo para que a gente possa bater um papo, que haja perguntas, que eu acho que isso é muito mais rico, muito mais válido do que só eu ficar aqui apresentando alguns PowerPoints. Então, a parte que eu mais gosto é da interação, e também estou bastante ansioso para poder ter essa interação com as pessoas de diversas indústrias, dos times mais técnicos, né, de engenharia, que eu acho bem bacana, assim como eu, mas também de talvez indústrias diferentes, o que é muito legal para nós, tá bom? Bom, legal, obrigado. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Matheus Arantes, eu sou responsável aqui na Volkswagen na engenharia do produto, ou desenvolvimento do produto, pelo que a gente chama de eletrônica e centro de conectividades, né? Ali dentro nós já tivemos baterias, chicotes, acessórios mecatrônicos e toda a parte de eletrônica. Inclusive, a gente até brincava que no passado, tudo que dava choque no carro estava com a gente. Mas a gente sabe que isso não é mais bem assim, até porque, conforme constatado até pelo próprio Ministério de Ciência e Tecnologia da Alemanha,
a evolução de uma família, de uma geração de veículos para outra, 90% dessa evolução é em elétrica eletrônica, que é o que nós cuidamos hoje. Então, isso se espalhou para todos os sistemas do carro. Então, nós hoje estamos focados muito na parte de conectividade e de equipamentos puramente eletrônicos. E por que isso? Por que a gente até se reestruturou e continua trabalhando assim na vanguarda da tecnologia, né? Porque a tecnologia em si, ela mudou a nossa vida e vem mudando num ritmo muito, muito forte, tá? Eu vou passar um chart aqui para explicar um pouco. Então, com a entrada do 4G, 5G vindo aí, expansão dos semicondutores, eletrônica, RFID, etc., nós estamos absolutamente numa velocidade sem precedentes, mudando como a gente vive, até como a gente fala. Vou dar um exemplo que recentemente eu recebi uma ligação, eu estava conversando no telefone com alguém e a pessoa falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou te zapear a minha localização. Aí eu achei engraçado que pensando depois nessa frase, né? Eu vou te zapear a minha localização. Imagina se eu voltasse na década de 70 e contasse para alguém que estava vivo lá essa frase, eu vou te zapear a minha localização. O que eu teria que explicar para essa pessoa, né? A telefonia celular, né? Satélite, o smartphone, o fato da gente compartilhar as informações da nossa vida, entre outros. Então, nós somos hoje muito, muito conectados e ligados a essa tecnologia. Por isso, eu vou pegar um pouquinho do que eu vou conversar hoje com vocês e vou contar um pouco do contexto, que é algo até mais importante do que a técnica de engenharia. E depois eu vou entrar um pouco em como nós desenvolvemos nossos produtos aqui. Por isso, o contexto na Volkswagen e os nossos clientes e como é o nosso dia a dia é tão importante para nós, né? E o brasileiro, tá na tela aí, nós não somos um povo conectado, nós Matheus, somos... Oi? desculpe interrompê-lo rapidinho. A sua tela Claro. ficou preta, o share screen. Será que você pode tentar compartilhar novamente com a gente? Então tá, eu vou dar um stop sharing Eu e acho contar, porque melhor, para mim não mudou nada, só um segundo. Isso aí Vamos são ver as se... dificuldades dessa vida tecnológica. Olha, retornei aqui, ver Vamos se ver. você consegue enxergar, João. Ainda não, Matheus. Não? Engraçado. Não, será que Olha que você os fez alguma nossos coisa? testes, eu Nos não estou nem testes deu clicando certo, mais. né? Eu já não estou nem clicando mais. Eu vou parar novamente. Eu vou tentar, talvez, fazer um screen sharing do meu desktop ao invés Vamos ver do... se ajuda. Vê se agora foi, João. Ainda está preto. Faz mais um teste para mim, Matheus, por gentileza. Tá, Fecha o screen sharing, fecha a sua câmera e aí compartilha. Vamos ver se funciona. só um segundo. Tá, vou compartilhar novamente. Você não chegou a ver nenhuma parte da apresentação? Não vimos. Não vimos. Olha só. Olha, continua preto, viu, Matheus? Eu vou fazer o seguinte, então, João, assim, ao vivo aqui, eu vou te enviar por e-mail essa apresentação. Isso. E aí eu vou falando mesmo assim, porque os slides são de qualquer forma somente para que a gente tenha uma referência. Sim, claro, sem problema. E a gente fez 3 testes, né, João, em relação a essa apresentação. Sim, é sempre assim, né? Lei de Murphy Exato. total. Agora não tem problema, não tem problema. E se você me autorizar também, Matheus, a gente compartilha com o pessoal no final. Legal. Só um segundo aqui, eu vou pegar o seu e-mail. Bom, tô vendo que ela tem 3 megas, então acho que ela não vai demorar para chegar até você, tá? Não, acho que não. Engraçado, né? Por que será que Bom, você... desculpa, esse tipo de coisa Não tem problema. nós estamos sujeitos a acontecer, mas tudo bem, porque a apresentação ela acaba sendo só uma base. E o que eu queria explicar é Ilustrativo, o né? seguinte: isso. Nós somos muito conectados.
tá? O brasileiro, inclusive, ele é hiperconectado. O que significa? O mundo tem uma média de acesso à internet de 57% e os brasileiros têm já 73%. Então, assim, a gente tem um acesso à internet até maior do que a média mundial. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós já somos até mais dependentes da internet do que o resto da população mundial. E o que é interessante é que a maior parte desse acesso, hoje, é no celular. É tudo mobile. Ó, isso. Agora eu consigo ver a sua tela. Bacana, João. Se você puder prosseguir com o Vamos slide, por atualizar favor. aqui. Legal. Isso. Deixa aí. Não, pode voltar, por gentileza. No tudo mobile. Aí, legal. Muito obrigado, João. Desculpa aí, gente, novamente o problema técnico. Bom, resolvido. O brasileiro, inclusive, ele tem um acesso à internet bem mais alto que a média e ele passa muito mais tempo olhando para a tela do celular. Então, das 9h30, em média, que a gente passa conectados, né, 2/3 disso hoje estão ligados ao celular. E a gente sabe disso porque nos celulares hoje tem aquele aplicativo que mede quanto tempo você ficou olhando para a tela e de certa forma, assim, assustador. Mas por que a gente de repente mudou o nosso estilo de vida, o que a gente fazia e passou a olhar para uma tela de celular? Porque isso traz conveniência e comodidade. Então isso traz boas experiências em diversos pontos. Seja o fato que, por exemplo, em São Paulo, você pode comprar um produto no Mercado Livre, ele te entrega no mesmo dia, ou uma série de experiências que você passa a ficar acostumado, que depois elas passam a ser negativas caso você não tenha, porque uma das regras de design é essa, de design de experiência. Você tem uma boa experiência num determinado ponto, você quer compartilhar ela em todos os outros aspectos da sua vida. Dá um exemplo, né? Quando o Uber surgiu, antes disso a gente levava 30 minutos antes, tinha que agendar um táxi, o táxi chegava até a sua casa, etc. Hoje, eu vou falar por mim, às vezes eu fico bravo se eu vejo que o Uber vai levar 7 minutos para chegar na minha casa. Nossa, 7 minutos é muito tempo, né? A gente está muito imediatista. E isso vem do uso da tecnologia, tá? E quando você tem essa experiência com Uber, com o Mercado Livre, ela passa para o iFood, para o seu carro, para o que quer que seja. Então, a gente está... isso vai virando uma bola de neve. Se você puder passar, por gentileza, João, o chart. E isso mostra como as coisas estão rápidas e até virais. Esse chart mostra quanto tempo cada tipo de indústria levou para atingir 50 milhões de usuários. A minha indústria, na Volkswagen de carros, nós levamos 62 anos para produzir 50 milhões de carros. Ou seja, nós levamos 62 anos para chegar até 50 milhões de pessoas, né? Você vê que a TV já levou 22, a internet 7, o WeChat, que é uma plataforma chinesa, que é como se fosse um super app, tem do YouTube ao Facebook lá dentro, é algo local, mas eles fazem negócio, WhatsApp, etc, fazem negócio lá dentro, levou 1 ano. E aí, recentemente, a gente teve um caso do Pokémon GO, que levou 19 dias para chegar a 50 milhões de pessoas. 19 dias para acessar 50 milhões de pessoas. Os carros levaram 62 anos para a gente compreender a diferença de como as coisas estão ultimamente. E o Pokémon GO, ele é um jogo, ele usa realidade aumentada, você aponta a câmera, aparece um Pokémon, ele tem uma interação muito bacana. Mas isso, se você puder passar, por favor, João, mostra uma coisa que é muito importante. Não é só a velocidade de conseguir, porque o mesmo pessoal, o mesmo estúdio que criou o Pokémon GO, eles foram lá e criaram um jogo do Super Mario também, que é uma franquia muito conhecida e chamava Super Mario Run. Eles conseguiram 50 milhões em 8 dias, menos da metade do tempo do jogo anterior, que foi, para eles, não são um recorde muito bacana. Mas sabe o que aconteceu? Não teve adoção. Em menos de um mês, esse jogo praticamente acabou. Claro que não acabou, mas assim, os números deles passaram a ser inexpressivos. O que aconteceu? Eles tinham um grande sucesso, fizeram um marketing muito bacana, apoiaram em cima de uma marca do Super Mario, que é bem conhecida, porém não criaram valor. Então as pessoas chegaram a baixar, eles mediam por sessões, né? Quantas vezes você baixava o app, abria o app, etc., o jogo, as pessoas baixavam, tentavam jogar, não gostavam e apagavam. Por que isso? Porque eles não criaram um engajamento, eles passaram, essa experiência deles não foi bacana, foi legal para conhecer, mas não o suficiente para que
nas minhas horas que eu passo olhando para o meu celular, eu fique olhando para esse jogo. Então, a criação de valor, ela é muito mais importante até do que a velocidade. Isso é algo que a gente tem em mente aqui na Volkswagen enquanto a gente está pensando nos nossos produtos, né? No nosso caso, especialmente na questão de conectividade. Então, se você puder passar por gentileza, aqui esse chat a gente chama até de a geração TikTok. Por que eu falo isso? Porque se você acompanhar os estudos que a gente acompanha de evolução de usuário, experiência e atenção, nos anos 2000, a gente tinha uma média, um span de atenção de 12 segundos. A gente passava 12 segundos concentrado em algo, olhando para alguma coisa, depois de 12 segundos trocava, isso em média, né? O mesmo estudo feito lá na Dinamarca, em 2020, ou seja, somente 20 anos depois, que não é muito tempo, de 12 caiu para 8 segundos, né? Que é, por coincidência, o tempo do vídeo do TikTok, que é a nova rede social da moda. Gente, 8 segundos é menos do que, como eles fazem a comparação, do peixinho dourado. Né? A média de atenção do peixinho, que a gente sempre falava, desde que eu sou criança, são 9 segundos. Hoje a gente tem tanto, bombardeado por informações tão diferentes, tanta informação disponível, que a gente não consegue nem se concentrar mais. Então, está mudando a forma como a gente vive, como a gente faz nossas coisas. E isso é muito importante. No próximo chart, eu vou mostrar que, ainda falando sobre atenção, nosso tempo mudou completamente. Então, no passado, a gente assistia muito mais TV. Agora, foi superado pelo celular, igual eu estava explicando no começo. Essa era uma apresentação com animação, por isso que perdeu um pouco da formatação, mas se vocês olharem ali embaixo, essa notícia tem um mês, ela é de 6 de setembro desse ano. O TikTok ultrapassou o YouTube em tempo médio, ou seja, o celular ultrapassou a TV, a gente já perdeu para o que a TV já perdeu para o que estava no nosso bolso, e quem dominava no celular era o YouTube, que tem vídeos longos, não tem um limite de tempo, com conteúdo mais aprofundado. Só que agora eles foram ultrapassados em 2 grandes mercados, mas é geral no mundo, por uma rede social chinesa, né, que inclusive já se envolveu em uma série de controvérsias relativas à privacidade e uso de dados, foram ultrapassados por uma rede social chinesa que tem vídeos de 8 segundos em média, que inclusive a maior parte desses vídeos são cômicos ou pessoal dançando. Nem o conteúdo é tão profundo assim, porque no YouTube você ainda acha conteúdos mais profundos. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente faz qualquer um dos negócios das diversas empresas que estão aqui hoje, inclusive quando nós estamos bolando a próxima geração de carro. E como eu falei, o conteúdo ele vai sendo atropelado. A gente gostava de TV, de repente agora é TikTok, e, por exemplo, o Netflix. O Netflix, hoje, no Brasil, ele já é maior do que as TVs a cabo. Então, já tem mais gente assinando, isso ainda de forma legal. A gente sabe no Brasil que há muito compartilhamento, parte legal, mas assim, de forma legal, já tem mais gente que paga Netflix do que TV a cabo, Sky, entre outros. Isso já acendeu um sinal de alerta muito forte. E recentemente eu estava assistindo uma entrevista com o CEO do Netflix, que foi uma entrevista muito bacana. E ele falou um negócio que me chocou. Ele falou assim: o meu maior concorrente é o Fortnite. Para quem não sabe, Fortnite é um jogo de celular. Ou seja, o maior concorrente dele é um jogo de celular. Então, quem está praticamente quebrando as empresas de TV a cabo, produz muito conteúdo, que é o caso da Netflix, está competindo com um jogo pela nossa atenção. Isso é muito relevante para nós pensarmos em todas as experiências, inclusive na de mobilidade. Porque quando você pensa, você pode passar, por favor, João, no que isso está gerando, assim que eles colocam um conteúdo, isso aconteceu ano passado, essa série chama O Gambito da Rainha, acho que é muito bacana, inclusive. Quando eles colocam um conteúdo ali, eles atraem uma atenção muito forte. Essa série foi inspirada num livro escrito há quase 40 anos atrás. Não era um livro relativamente importante ou famoso, só que a partir do momento que eles criaram esse conteúdo de uma forma tão intrigante, todo mundo passou a assistir. As pessoas passaram a buscar no Google como jogar xadrez, então eles geraram demanda para esse tipo de jogo. O acesso ao site, o maior site de xadrez do mundo, aumentou 500%, como um efeito quase que colateral. Isso mostra como é rápido e como, se nós estamos buscando desenvolver
produtos, serviços, mais valor para os nossos clientes e, consequentemente, mais valor para as nossas empresas, como a gente tem que estar ligado nisso. E é por isso que a gente aqui na Volkswagen bate muito na tecla de experiência do usuário, de contexto, antes de ir para a prancheta e, de fato, desenhar algo. Pode passar, por favor, João. Se for ver, até, eu não sei se para você está tampando a caixinha, mas para mim tá. A indústria do game hoje, ela já é maior que a indústria do cinema e da música combinadas. É algo que era imprevisível anos atrás. Só que jogos igual Fortnite, entre outros, especialmente dentro do Facebook, por exemplo, ou que são sociais, ou são compartilhados, que não são jogados sozinhos, como eram os videogames antigamente, as pessoas gastam tempo, inclusive dinheiro ali dentro. E a indústria do game simplesmente explodiu. Ela é maior que Hollywood, Bollywood, o Spotify, o Warner, todos juntos somados. Então, nós temos que estar atento a isso para quando as pessoas forem usar o nosso serviço. No nosso caso, do carro, a gente também fica ligado em como gerar uma experiência de mobilidade que seja agradável, segura, mas também que seja conectada. João, se você puder passar. Por isso, chega agora um pouco do que nós fizemos na Volkswagen, né? Nós temos o que a gente fala de um ajuste constante ao mercado. Nós temos que ficar atentos e ligados para isso, porque se o nosso produto e as próximas gerações de produtos não criarem essa atratividade, as pessoas simplesmente não vão se interessar e não vão comprar, vão escolher outros tipos de produto. Então, é isso que a gente fala. Tempo atrás eu assisti um vídeo muito bacana, inclusive aqui a gente está num clube de engenheiros, é um engenheiro da NASA, ele fez um canal no YouTube, me esqueci o nome dele, mas é um engenheiro da NASA, e ele criou um sisteminha muito legal, que ele falou que ele era ruim no dardo, ele criou um sisteminha, ele colocou uma placa de dardos, colocou um servomotor, usou o Arduino para programar, e umas câmeras, e toda vez que ele joga o dardo, o alvo busca o dardo dele. Então, mesmo que ele erre, ele vai sempre acertar na mosca, que foi muito bacana. O vídeo é muito legal. Pode procurar aí no YouTube, você vai achar. Então, ele joga o dardo, o alvo vai lá e busca. Hoje, especialmente numa indústria com os prazos tão longos como a automotiva, é exatamente o contrário. Muitas vezes você está pensando anos antes, o meu próximo produto vai ser assim, ele vai ter isso, você joga o dardo para aquela direção, o alvo vai embora. Não é mais o dardo, é o alvo que muda de lugar. Então, a gente tem que estar muito, muito atento em como criar produtos que sejam modulares, mas que, de fato, estejam sempre atualizados, antenados e que criem valor para os nossos clientes. Da segurança, comodidade, diversão, diferenciação, entre outros. Então, isso é o que a gente mais pensa aqui ao conceber um produto. Primeiro dia, antes de colocar o lápis no papel para desenhar algo, a gente está sempre pensando como vai ser o uso, o que as pessoas precisam daqui 1, 2, 4, 5, 10, 20 anos, inclusive durante o ciclo de vida inteiro desse produto. João, eu vou entrar agora talvez algumas indústrias de vocês tenham essa afinidade, mas vou explicar como a gente desenvolve um produto normalmente. É o modelo que está à esquerda aí, que era conhecido, ou é conhecido como modelo em V, modelo em cascata, depende do tipo de indústria. O que isso significa? Significa que quando você vai criar um produto, você começa com ele num nível de cliente, numa perspectiva bem alta, por exemplo, eu vou engatar ré, o carro tem que andar para trás. Aí você vai aprofundando, por isso ver, no que isso significa no produto. Por exemplo, se eu vou engatar ré, eu tenho que ter um câmbio, eu tenho que ter uma embreagem, eu tenho que ter uma luz de ré, etc. Aí você vai desenhando os sistemas e depois você vai desenhando os componentes desse sistema. É o chicote, é o pedal, é a própria alavanca de câmbio, etc. Aí você faz, então o engenheiro chega na prancheta, faz a especificação de cada um desses componentes, manda para um time, ou o próprio time de engenharia desenvolve, um time de fornecedores, recebe esses produtos, recebia o chicote, a lanterna, recebi o pedal do freio, coloca tudo isso junto, coloca para testar, ou seja, integrar para liberar um sistema e depois pode garantir, olha, esse sistema funciona. Mas o que acaba acontecendo na prática é que quando as coisas chegam todas juntas e você põe para testar, dá um problema. E é certeza que vai dar um problema. O que acontece quando dá um problema? Primeiro, tem que se buscar onde foi o problema, quem é o culpado, onde estava o erro.
Aí você passa um bom tempo pesquisando onde está o erro, encontra o erro, volta para a prancheta, corrige essa especificação, refaz o desenvolvimento, fabrica um protótipo, ou o que quer que seja, para testar de novo e falar, agora funciona, agora você pode liberar. Qual que é a consequência disso? A consequência é um lead time, um prazo de desenvolvimento cada vez mais alto. Eventualmente foi cometido um erro na prancheta, você vai levar um ano e meio para descobrir que um erro foi de fato cometido, dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo. Isso é muito tempo. E quando você coloca agora no contexto que eu estava conversando, que de um dia para o outro aparece algo, uma série no Netflix, ou o que quer que seja, uma experiência, um aplicativo novo, um concorrente novo, você não tem mais o luxo de esperar anos para que isso aconteça. Quando você pensa em metodologias ágeis, que estão um pouco mais ligadas ao desenvolvimento mesmo de software ou eletrônica, quando você pensa nisso, os ciclos são semanas, né? Existem metodologias, DevOps, Continuous Integration, Continuous Deployment, entre outras, Design Team. Todas essas metodologias, elas estão ali para que você, ao mesmo tempo, crie, teste e libere, porque é isso que os nossos clientes estão, inclusive, aguardando, né? Mais novidades. Então, como indústria, nós da automotiva, especialmente a gente aqui na Volkswagen, a gente enxerga isso, pensa nisso de forma muito forte e já responde a essa demanda que é através até do Volksplay, que eu vou explicar já há pouco, mas isso tem que estar na nossa mente. Como criar sempre valor constante para que o nosso cliente seja muito bem servido e satisfeito, e isso ele cria uma relação com a marca, o que é muito legal. João, se você puder passar por gentileza. Então, dá para pensar agora só numa especificação, mas nós somos um time de engenharia aqui, eu só penso em especificação técnica, sou especialista em mecânica, eletrônica, não importa. Não dá. A gente tem que pensar na jornada inteira do cliente, da experiência de compra, ou seja, no momento que ele pensa que ele precisa de um produto, de um serviço, como ele acessa o Google, ou o YouTube, ou o que quer que seja, ou conversa com os amigos, até o pós-venda, o uso do produto, revenda do produto, ou descarte, entre outros. Então, a gente só não consegue mais trabalhar sem pensar em tudo. Um desses produtos, João, se você puder, por gentileza, eu não te vejo mais, não sei se o João... Ah, tá aí, beleza. Um desses produtos tá aí, é o Volksplay, mas a gente não pensa nele como especificação, a gente pensa nele como valor. Então, a gente usa, claro, talvez a maior empresa do mundo, a Apple, a gente usa eles como referência. Olha que bacana como eles conseguem se diferenciar. Eles simplesmente, a propaganda deles não fala potência, etc. Eles falam assim, nós temos 60 milhões de músicas no seu punho. É isso, para poder fazer o marketing de um produto, de um relógio, do relógio conectado. Nós aqui na Volkswagen já fazemos algo nesse sentido. Por exemplo, nós lançamos com a plataforma Volksplay ou com o carro Nivus, o Smart Car. Porque você nunca precisa se preocupar com revisão novamente. Eu vou explicar ali na frente o que isso quer dizer. Mas quando você pensa num produto, você tem que pensar mais no uso. Não pensar num produto de engenheiros para engenheiros. Não pensar em especificação, em spec, lista técnica. Você tem que pensar nele, especialmente no contexto que a gente vive, em conveniência, facilidade, ou o que quer que seja o objetivo desse produto. Então, é assim que nós bolamos. João, por favor. Legal. E um dos grandes destaques que nós temos é a plataforma de entretenimento que a gente chama de Volksplay, né? O legal do Volksplay é que, primeiro, ele é engenharia 100% brasileira. Nós pensamos, criamos, desenvolvemos e estudamos tudo aqui. Nós chegamos a uma lista de principais pontos que não foi definida por mim ou por qualquer engenheiro ou engenheira do time. Foi definida pelo cliente. Nós fizemos mais de 800 horas de entrevistas clínicas de experiência, usabilidade, entrevista em profundidade, etc., para chegar num ponto e entender, nossos clientes gostam de telas grandes, inclusive com alta definição. Eles veem valor nisso. Então, nós colocamos ali uma tela de 10 polegadas, maior da categoria, com vidro temperado. Nossos clientes gostam de uma experiência totalmente digital e intuitiva. Então, nós integramos botões, hoje são completamente digitais. Até decisões que, na época, pareceram
fortes, por exemplo, que nós tiramos o botão de aumentar o volume, né, que a gente falou, pô, é uma decisão, porém, nós fizemos muitos estudos e depois, continuando conversando com os nossos clientes que compraram os carros, de fato, há uma curva de aprendizado e as pessoas esquecem que um dia elas usaram o botão, elas simplesmente clicam na tela e aumentam o volume. Então, a interface, hoje, ela é muito mais ligada a uma interface de smartphone, tablet, do que a uma interface antiga de homem-máquina, que é toda a questão mecânica, botões, alavancas, etc. Então, a gente pensou nisso, né? A gente entende que no Brasil, o brasileiro como hiperconectado, nós já temos os modems dentro do nosso caso. Então, a gente compartilha, as pessoas compartilham a internet do próprio celular para o carro e dali elas conseguem acessar alguns aplicativos que eu vou mostrar ali a pouco. Então, assim, tudo isso foi pensado, estudado e validado com os nossos clientes. Então, de uma forma rápida, nós trazíamos clientes, criávamos um protótipo, testávamos, perguntávamos como foi a experiência, melhorava, alterava, e assim nós chegamos a esse produto que já recebeu diversos prêmios, inclusive na mídia especializada e no mundo. João, se você puder passar, por favor? Porque esse produto ele foi tão bacana que hoje ele está sendo fabricado pelo nosso fornecedor em 2 plantas diferentes, então no Brasil e também uma planta na Índia. Ele está sendo montado em 6 plantas diferentes do grupo Volkswagen, ou seja, o grupo Volkswagen, nós temos a marca Volkswagen, mas nós temos marcas como Skoda, Seat, Scania, MAN, etc. Então, nós somos o maior grupo automotivo do mundo. Então, temos 6 plantas no mundo todo montando carros. E esses carros são exportados para quase 70 países. Então, você pode ir em diversos países diferentes, você vai encontrar essa tecnologia desenvolvida por nós aqui, brasileiros, lá nesse país, com bastante sucesso, e são 14 modelos de veículos diferentes no grupo, não só a marca Volkswagen, então você vai encontrar esse componente do Volksplay que a gente está falando um pouquinho mais dele, mas também com outras marcas, ou seja, com a interface um pouco diferente, para que ele possa ser, inclusive, personalizado. Mas, assim como nós, João, pode passar por gentileza, assim como nós utilizamos nossos celulares, mesmo que a gente tenha todos os Galaxy, o iPhone, ou o que seja, de forma completamente diferente, o nosso carro não é diferente. A gente também usa o carro de forma bastante pessoal. Por isso, nós criamos esse conceito da Volksplay Apps, que é uma loja de aplicativos exclusiva e proprietária da Volkswagen, que a gente consegue criar parcerias externas, criar novas fontes de receitas, ou para nós ou para os nossos parceiros, personalização e conectividade. Mas o que isso significa na prática? Significa, João, se você puder, por gentileza, isso significa que para cada país, aqui eu só exemplifiquei com alguns, tá? Para ser mais, que são mais conhecidos, mas para cada país que você comprar, um daqueles países que você pode comprar um carro da marca Volkswagen ou do grupo Volkswagen, você vai receber o seu carro com a plataforma de tecnologia e ela vai ter os serviços focados para o cliente desse mercado. O que eu quero dizer? No Brasil, você vai comprar o carro e ali você vai poder nós temos uma parceria com o iFood, por exemplo, você pode conectar a sua conta e, tô a caminho de casa, você já pede uma pizza, quando você chega em casa, a pizza chega junto com você. Temos uma parceria muito forte com a Estapar, por exemplo, que é a maior rede de estacionamentos do Brasil, que você pode reservar a vaga de estacionamento, ou também em algumas cidades, igual a de São Paulo, ela é dona da concessão de Zona Azul, então você para o carro, na hora ele já pode, você abre o aplicativo e te pergunta, você quer já pagar o Zona Azul? Então nós pensamos nessas parcerias como uma forma de melhorar e facilitar a experiência de mobilidade. Então tudo que está ali tem uma curadoria, tem um pensamento para que as pessoas de fato agreguem valor. E esse é o pensamento que volta lá no começo. Por isso que eu expliquei bastante aquela questão de contexto. Vou dar um exemplo. A gente fez muita pesquisa com os nossos usuários, entendia deles, por exemplo, olha, eu até tenho o carro com navegação, mas eu não uso porque eu gosto de usar o Waze. Isso era bem comum aqui no Brasil, na América do Sul. Por que então a gente não coloca o Waze lá? Então, ao invés de uma navegação exclusiva, a gente tem lá o Waze, nós temos uma parceria com o Waze que vai para diversos países. Mas nós vendemos carro também na Índia, com esse sistema. E na Índia, as pessoas não usam Waze. Então, se você compra o carro na Índia, lá eles usam Sidekick, que é uma outra navegação que lá é muito comum, muito popular. Mesma coisa vale para a Rússia. A Rússia, inclusive, tem embargos relativos ao Google. Então, lá eles usam um sistema que chama Yandex.
Então, quando você compra o carro na Rússia, é o mesmo sistema, porém a navegação é Yandex. Então, isso é para gerar valor para nós, para os nossos parceiros. Ó. Posso pegar uma parceria também muito bacana com a Sem Parar, que é uma das grandes parcerias que nós temos hoje. Inclusive, todos os nossos modelos hoje já saem, inclusive, com tag. Quando nós começamos essa parceria, o estudo, nós colocamos um aplicativo em que as pessoas poderiam facilitar que as pessoas se inscrevessem no serviço Sem Parar. Depois nós passamos a fazer em conjunto descontos ou 3 mensalidades grátis. Você tem um telefone exclusivo para cliente Volkswagen, você atende de forma mais rápida, separado. Inclusive, hoje eles já atualizaram o aplicativo. Você pode pagar serviço pelo Sem Parar, assim como o seu celular. Você vai baixar, você vai estar dormindo, recebe uma atualização e as coisas vão evoluindo. Então, a Volksplay Apps, para nós, é o grande trunfo de personalização, diferenciação, porque cada mercado, em cada momento, você recebe um novo sistema. Então, um novo serviço. Nós acabamos de lançar um carro, chama Taos, uma SUV grande, foco muito no cliente familiar. E aí, para lançar esse serviço, a gente pensou, mas uma família, especialmente com um filho pequeno, o que essa família gostaria de ter? Gostaria de ter algum tipo de serviço ou aplicativo para criança. Aí nós fomos lá e criamos uma parceria com a Play Kids, que tem como seu carro-chefe a galinha pintadinha. Então, você pode baixar no sistema o aplicativo da Play Kids, tem conteúdo exclusivo, tem joguinhos para criança, tem música e tudo mais, e está sendo super legal. Então, a ideia de fazer tecnologia, seja no carro, seja o que for, é sempre o que pode agregar valor para os nossos clientes. E essa é a nossa filosofia. Para encerrar, vou dar mais só 2 exemplos, João, porque é super relevante. Se você puder passar, por gentileza. Isso. A gente tem também a questão do serviço automotivo, porque super relevante para o nosso carro também é a questão de manutenção. Por isso, nós criamos o aplicativo Meu Volkswagen. Se você passar, por favor, eu vou dar alguns exemplos sobre ele. É um aplicativo que começou no celular há 3 anos e hoje já está dentro dos carros que tem a plataforma Volksplay, mas se o carro não tem a plataforma Volksplay, ele tem todas as funcionalidades também no celular. E ali você tem os principais pontos. Por exemplo, no card do meio ali, você vê o manual cognitivo, que a gente simplesmente digitalizou a experiência do manual. Porque nós fizemos várias pesquisas com os nossos clientes e uma das coisas que a gente descobriu foi um pouco chocante. Sabe o que foi? A gente descobriu que as pessoas não liam o manual. Bom, se as pessoas não leem o manual, mas têm dúvidas sobre o carro, por que não criar uma experiência, então, que elas possam ler? Então, a gente foi lá, digitalizou todo esse manual e colocou de uma forma até inteligente, que você pode fazer pergunta por voz, pode tirar foto do carro se aparecer uma espia do painel, ele vai te explicar com a linguagem fácil, de fácil entendimento. E só por curiosidade, João, você sabe qual é a pergunta que as pessoas mais fazem no manual cognitivo quando compram um carro? Não sabe? Bom, a que eles mais fazem é como eu conecto meu celular no rádio. Isso já mostra o impacto da conectividade, das novas tecnologias na nossa vida. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e colocou vídeos, tutoriais, fotos, imagens para facilitar, além de ter uma interface super intuitiva. Então, de qualquer ponto que você aborde o sistema, no próprio sistema, pelo celular, no site da Volkswagen, no canal do YouTube, você relativamente rápido descobre como conectar o celular caso você tenha dúvida. E assim foi. Sabe qual é a segunda? Essa eu acho muito bacana, por isso que eu vou falar a segunda. Sabe qual é a segunda pergunta que eles mais fazem? Essa não vai adivinhar. Como eu calibro os meus pneus? Qual a pressão que eu coloco nos meus pneus? E olha essa coisa, assim, é uma informação relativamente simples, mas nós seguimos normas, colocamos a etiqueta na tampa de combustível, mas o pneu está ali embaixo, a pessoa nem liga uma coisa à outra, mas é uma pergunta muito simples, ela quer entender se é 30, 35, 39, ela quer só uma resposta. Então a gente foi lá, colocou a tabela, fez uma explicação muito mais fácil, e com isso fica muito mais simples a pessoa entender e ela fica mais tranquila e mais confortável usando o carro dela, né? Inclusive, na questão do uso, tá no card da esquerda aí, nós criamos um serviço de agendamento de revisão totalmente digital. Acredito que são 4 ou 5 cliques, você simplesmente você recebe uma informação no seu carro ou no seu celular, olha, seu carro está próximo à revisão, você clica, quer agendar a revisão? Sim, escolhe o seu concessionário favorito, aquele que te atende,
Você entra na agenda, inclusive escolhe qual consultor ou consultora você talvez já conheça, gostaria que te atendesse, agenda direto na agenda dele. Então, você, o consultor Luiz, quero que me atenda às 8 da manhã, dá o ok e a revisão está agendada. Você não precisa nem conversar com ninguém mais, o que é muito bacana. Então, isso não só aumentou a taxa de agendamento de revisões, entre outros pontos, mas melhorou a experiência inteira que as pessoas têm com a Volkswagen. Então, é esse tipo de ponto que eu estou dando um exemplo para reforçar aquilo que eu falei no início. Como as experiências são tão conflitantes e tanta coisa nova, quando você vai criar um produto, ele tem que estar conectado com tudo que está na sua companhia. Não tem mais engenharia trabalhando sozinha. Engenharia, marketing, vendas, pós-vendas, qualidade, etc. Não é assim, a engenharia faz, vendas vende, pós-vendas atende, etc. Então, essa é a mentalidade que a Volkswagen usa do primeiro dia, quando a gente vai colocar e desenhar um carro, até o dia que nós vamos, que um cliente possa revender esse carro ou algo nesse sentido, tá bom? Bom, eu acho que até falei bastante. Você pode passar aí, João, mas agora é só um agradecimento. Fico à disposição também, caso hajam perguntas, se alguém quiser colocar algum ponto ou bater um papo. Legal, Matheus. Obrigado pela apresentação. Foi super interessante, super leve, interativa, viu, para a gente conhecer um pouco melhor do Volkswagen Play e, inclusive, ter um pouco mais de noção daqueles exemplos de impacto da tecnologia, da digitalização nas nossas vidas, né? Vou à pergunta do André. O André Nunes pergunta o seguinte: o Waze aprovou a Volkswagen usar o aplicativo deles no carro? A princípio, era uma premissa que deveria ser só instalado no celular. Legal. Todos os aplicativos que nós temos dentro da Volksplay Apps são parcerias bilaterais entre a Volkswagen e o próprio desenvolvedor do aplicativo. No caso do Waze, mas vale para o Spotify sem parar, entre outros. Inclusive, no sistema técnico, quem coloca o aplicativo e deixa à disposição é a própria Waze. E isso vale para qualquer aplicativo em qualquer país, o que é muito bom, porque a gente consegue, assim, criar parcerias, ter feedback para os dois lados e, inclusive, estreitar essas parcerias e criar essas relações, o que é bem bacana. Boa. Vou para do Murilo. Murilo Dias diz o seguinte: achei fantástica a apresentação, Matheus. Obrigado. Gostaria de perguntar qual é o maior desafio que você enxerga para uma indústria tradicional alemã trazer toda essa conectividade e melhor experiência para o usuário. Murilo, obrigado pela pergunta. De fato, são inúmeros desafios, né? A questão de conectividade específico, como você perguntou, a interface com o cliente é muito relevante. Então, criar uma experiência que seja simples, fácil de se compreender e de se conectar, aumenta em muito a taxa de usabilidade. A gente, com as atualizações de aplicativos e os testes que a gente faz A e B, nós conseguimos. Agora, numa perspectiva de negócio, né, não só na perspectiva de conectividade, acompanhar e conseguir comunicar e manter uma relação próxima aos nossos clientes é, sim, o nosso grande desafio. Então, a gente tem comunicações por e-mail, dentro do concessionário, pop-ups, etc., para garantir que todos saibam que uma evolução, que uma atualização chegou, o que é muito bacana, porque é quase que um smartphone, o carro está virando um smartphone sobre rodas, né? O nosso é o Smart Car, já ganhou diversos prêmios por isso, porque a gente tem essa preocupação. Boa, Matheus. Vou para do Diego agora, Diego Peixoto. Ele diz o seguinte: parabéns, Matheus, pelo trabalho apresentado. Muito boa a contextualização e o desenvolvimento. Dúvida: vocês na Volkswagen Brasil possuem grupos ou squads de inovação para testar essas soluções, tipo Volkswagen Play? Realizar POCs, mockups? Se puder falar um pouquinho disso, eu agradeço. Abraço. Show, legal. Sim, nós temos diversos grupos, inclusive são times multifuncionais, que não estão só dentro da engenharia ou do marketing, ou um time separado de inovação. Nós temos times de digitalização, novos negócios, marketing, experiência do usuário, design, engenharia, qualidade, validação. Eles se encontram e discutem num processo. Então, nós temos, inclusive, processos de inovação, novos negócios, parceria com startup, eles se encontram, discutem as ideias, priorizam, né, com os times, a gente toma as decisões e dali nós tomamos, no nosso processo, decisões de quais ideias nós vamos eventualmente
terceirizar ou criar uma parceria com uma startup, quais nós vamos desenvolver interno, qual seria um período para desenvolver uma POC, seja um protótipo de baixa fidelidade. Às vezes, a gente faz no papel, a gente desenha as coisas no papel e troca, simula. Nós temos um grande laboratório de experiência do usuário, que a gente consegue aí sim simular, fazer test drive virtual para essa questão de interface. Então, dependendo do problema a ser resolvido, porque nós não temos problema somente em criar novas interfaces do carro, é um negócio muito grande o da automotivo. Então, a gente tem diversos tipos de problemas e para cada tipo de problema a gente tem um processo com um approach diferente. A partir do momento que um protótipo ele funciona, ou mesmo não funciona, a gente toma a decisão em seguir ou não. Inclusive, falando em inovação, até pegando o gancho, uma das coisas mais difíceis que tem é você matar uma ideia. É até mais fácil você tentar empurrar, o time tá envolto nessa ideia, fala, vamos fazer acontecer, vamos fazer dar certo, mesmo que os resultados não sejam ideais, é muito difícil você falar assim, não vale a pena a gente investir aqui, vamos investir o recurso, o tempo, num outro assunto. Então, para isso mesmo, nós temos processos dentro da companhia que têm se mostrado muito funcionais. Legal, Matheus. Obrigado pela resposta. Eu vou agora para a pergunta do Ricardo Stratov. Ele diz o seguinte: essa função Smart já informa algum tipo de problema mecânico ou eletrônico do carro? Legal. Dentro do carro, Ricardo, nós temos, pode acontecer uma série de pontos, e a gente tem uma linha lá de comunicação que chama de diagnóstico, que são aquelas que abrem espias no seu painel, por exemplo. A partir do momento que essa espia abre no painel, você tem algumas alternativas para entender o que está acontecendo, né? Se você tem um carro com o Volksplay, você abre o aplicativo lá, ele já te dá uma explicação, até numa linguagem coloquial, de qual é o problema mais provável, por que isso pode estar acontecendo, e mais importante, ele já te dá o que a gente chama em inglês de call to action, ele já te dá a ação que você deve tomar. Então, se for de fato um problema que acende uma espia vermelha, que é um problema que você tem que parar o carro, etc., você tem a opção até de, eventualmente, chamar um guincho, falar direto com o concessionário, etc. Se for algo mais simples, você vai ter a explicação e ele vai também te orientar o que fazer. Mesmo que você não tenha um carro com essa plataforma Volksplay, o sistema no celular ele é tão robusto que você pode bater uma foto, ele vai te explicar, olha, esse pode ser um problema de injeção, o que quer que seja o que está acontecendo. Ele vai fazer uma conexão com o seu concessionário, que você também já vai ter selecionado. O seu concessionário pode entrar em contato com você e tomar as devidas providências em conjunto. Então, a gente tem que estar preparado para diversos modos de contato com o cliente, inclusive com o produto. Boa, Matheus. Vou agora para do Giovanni. Giovanni Ferreira pergunta o seguinte: qual é a aceitação dos clientes mais conservadores ou com idade mais avançada? Tendo visto que essas pessoas tendem a ser um pouco mais resistentes às mudanças e naturalmente apresentam mais dificuldades em manusear novas tecnologias. Legal. Essa é uma preocupação, mas muitas vezes ela acaba sendo não fundada no design do produto. Então, o que a gente faz no momento que a gente quer desenhar um novo serviço, uma nova aplicação, uma nova tela no Volksplay, o que quer que seja, a gente faz estudos intensivos de experiência do usuário. Vou te dar um exemplo. Nós podemos ser super técnicos em escrever assim, ó, conecte o seu celular via Wi-Fi, abra um Bluetooth, use o MAC address, etc. Ou a gente fez várias pesquisas com todo o espectro de usuários que nós temos, todos que você pode pensar, e a gente entendeu que a linguagem mais simples resolve esse problema. Então, o Volksplay ele fala para você assim, oi, vamos conectar? Clique aqui. E aí ele aponta a seta. Então, isso facilita tanto que não há mais a questão da resistência, né? Se há um interesse, ou se a função é percebida como importante, você tem uma interface simples, intuitiva, a linguagem bem mais simples do que de um Technic Case, né? Vamos falar que é da indústria, ao invés de você usar o Technic Case, usar uma forma bem simples de clique aqui, puxa aqui, use swipe, essa resistência ela é quebrada muito simples, inclusive pessoas bem alegres. Então, como que a gente chega até lá? Com estudo, com conversa, com clínicas. Às vezes a gente faz clínicas que são entrevistas em profundidade, que a gente entende como as pessoas usam o produto. Às vezes a gente faz clínicas que a gente simplesmente
passa uma tarefa para o usuário. A gente tem 3 ou 4 conceitos, nós estamos na dúvida qual é o melhor, e a gente passa uma tarefa assim, aumenta o volume, conecta o celular, ou o que quer que seja, e aí a gente não fala nada, só o time de UX fica anotando as reações, as palavras que foi falado, onde clicou, e aí a gente volta, pensa, olha, aqui houve uma dificuldade, aqui ele clicou, era para clicar no botão do volume e clicou no botão do telefone. Então, será que não vale a pena a gente inverter as posições, etc. Então, são criadas novas hipóteses, né, como eles usam a nomenclatura, são feitas novas clínicas com novos clientes, etc., até a gente chegar num conceito que atenda da melhor forma. Além de, muitas vezes, a gente criar redundâncias, porque talvez para um tipo de público talvez mais jovem, eles sejam mais acostumados com essa simbologia, com ícones, etc. Talvez para um tipo de público que não tem essa afinidade, são do texto. Então, a gente também cria redundâncias. Vai depender muito da aplicação do problema a ser resolvido. Mas falei bastante, mas para resumir, converse com quem vai usar o produto. Dali, você consegue chegar num produto que não vai ter essa resistência. Legal, Matheus. Tem que ir na ponta mesmo, você tem razão. Maria Ferreira, ela pergunta, como ficamos com a questão da segurança? Me corrija se eu estiver errado, Matheus, mas acho que talvez ela queira saber se tem algum tipo de ligação entre segurança do carro e o Volkswagen Play. Acho que é isso. Tá. Existem 2 tipos de, talvez, segurança aqui para falar. A questão de segurança no quesito de distração, né? Isso é normatizado pelo CONTRAN e a gente atende tudo isso. Segurança é DNA da Volkswagen, como todos sabem, e é a nossa prioridade número 1, 2, 1000, né? Então, tudo isso é feito baseado em estudos, já seguindo toda essa parte normativa. Tá? Em relação à cibersegurança, talvez, que seja a questão que vem crescendo bastante, que inclusive é uma preocupação nossa. Nós temos times de cibersegurança dentro da Volkswagen justamente olhando para isso. O que vale é sempre a qualidade do design ou da arquitetura da sua solução. Então, quanto melhor, lá no começo, você já começar a desenhar uma arquitetura de soluções do próprio veículo ou do sistema, em que tudo esteja mais isolado possível, mais seguro vai ser, porque eventualmente, se houver um problema ou uma invasão numa determinada função, ela não tem, a gente inclusive tem barreira mecânica para isso, não tem como que isso seja transposto para um outro problema. Então, isso é uma modularização. Tá? A gente tem estratégias também para cibersegurança nesse sentido. Legal, Matheus. Eu acho que temos a última agora. O Didico Garcia pergunta, muito boa apresentação, parabéns. Podemos sugerir aplicativos para o Volkswagen Play? Legal, sim. A gente tem formas de contato para isso, não só pesquisas que nós temos na Volkswagen, mas nós criamos inclusive, eu acho que nem sei se existe outro no mundo, que a gente chamou de Volkswagen Play Guidelines, Design Guidelines. Você pode entrar no site da Volkswagen e na parte de tecnologia, e nós explicamos como as pessoas ou empresas podem, inclusive, desenvolver aplicativos para a Volkswagen. Então, você baixa os guias, parte de código, melhores práticas, tamanho de fonte, ergonomia, várias coisas que eu acabei nem falando aqui no detalhe. Lá você pode fazer sugestão para o seu próprio aplicativo ou fazer sugestões gerais de aplicativos que a gente tem. E lembrando que quem já tem o carro com o Volksplay, a Volkswagen ainda tem através dos canais da Volkswagen, sempre faz contato, pesquisas e tudo mais. Então, é muito bacana. A gente acredita que é uma plataforma que só tende a evoluir porque a gente sempre precisa do contato com as pessoas. E dali já houveram várias sugestões, que é muito bacana. Legal, Matheus. Acho que finalizamos. Terminamos todas as perguntas. Queria mais uma vez agradecer a sua participação, a participação da Volks. Acho que a gente teve um webinar bem leve, bem interativo, o pessoal perguntou bastante, bem tecnológico. Acho que atingimos as expectativas. Então, queria agradecê-lo, agradecer ao Laurito também, que é nosso vice-presidente e responsável técnico na Volkswagen e indicou o seu nome para falar conosco e você o fez com excelência. Obrigado mais uma vez, Matheus. João, Laurito, eu que agradeço o convite, fico à disposição aí. Se houverem também mais perguntas ou mais dúvidas, se tem meu contato, a gente pode depois respondê-las e estamos sempre à disposição. Se houverem outras oportunidades, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Pessoal também, Thiago Silva aqui, parabéns pelo conteúdo, Thiago da Grob.
Ricardo, expectativas superadas. Então, acho que o feedback já ao vivo foi positivo. Fico muito Ótimo, feliz com obrigado. isso. Tenho certeza que você também. Se o pessoal tiver qualquer dúvida, meu e-mail também está no chat, entre em contato comigo, com a VDI ou com o próprio Matheus, a gente vai ter o maior prazer de respondê-los e atendê-los. Acho que fica por último convite, até para você mesmo, Matheus, acompanhar a série mensalmente, né? Cada mês que passa, nós temos um episódio de alguma grande empresa alemã aqui no Brasil, né? Então, o último foi da Steel, já tivemos Bosch, já tivemos Bayer, BASF, Siemens. Então, cada um apresentando algum case de sucesso para fugir um pouco da teoria e trazer mais para a realidade do nosso dia a dia da engenharia. Então, mais uma vez, Matheus, super obrigado e até uma próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vou encerrar a transmissão por aqui. Um abraço a todos. Bom dia.